Boa noite a todos, 8 horas, então vamos iniciar o nosso estudo. Antes eu tenho alguns recadinhos para dar da casa, né? Como toda vez a gente faz. Deixa eu pegar minha cola aqui para não deixar nada para trás. Como vocês sabem, então, todas as segundas nós temos o ESD aqui, o Estudo Sistematizado da Doutrina Espírita. ESDs 1, 2 e 3, né? Inclusive, as inscrições para o ESD 1 já estão abertas, é das 8 às 9 da noite que ele acontece de forma presencial, tá bom? Nós aqui, eu e o Celso e outros companheiros, trabalhamos também às segundas-feiras, e após a conclusão do ESD 3, né, é um por ano, nós temos o estudo da mediunidade. Aí é requisito que tenha concluído os ESDs 1, 2 e 3. Às terças-feiras nós temos a palestra pública, como esta que acontece agora, das 20 às 21, né, com passe ao final. Estamos estudando a obra Vivendo o Evangelho, volume 2. E, enfim, quarta-feira, quinzenalmente, nós temos os estudos das obras de Joana de Ângeles, quinzenalmente, não é toda semana, é a cada 15 dias. Quinta-feira, estudo das obras de André Luiz. O quesito é ter feito ESDs, porque demanda o conhecimento prévio. Sábado pela manhã, das 9 às 10, nós temos ação social, com exposição, passe, radiação e atendimento fraterno. E à tarde, nós temos a palestra às 14 horas, com passe também ao final. Tá certo? Nós estamos com a campanha de Natal, estamos precisando de gêneros alimentícios. Vou dizer aqui o que estamos precisando de forma mais prementes. Para a cesta básica, preferencialmente pacotes de arroz, feijão, açúcar, farinha, fubá, óleo de soja, macarrão, molho de tomate, principalmente os enlatados, atum, sardinha, pêssego em calda. Panetones, nós já atingimos a cota, não há mais necessidade, tá? Se puderem contribuir com esses outros gêneros alimentícios, leite também, achocolatado em pó, bolacha para as crianças, enfim, para contribuir na casa, para a gente montar as cestas de Natal para os nossos assistidos, tá bom? Vamos iniciar, então, o nosso estudo, iniciando com a nossa prece. Senhor, nos reunimos aqui, em Teu nome, com mais um estudo do Evangelho segundo a doutrina espírita. Uma oportunidade tão grande de angariar conhecimento, buscar luz para o nosso caminho, reconhecendo que estamos aqui, neste planeta, neste abençoado planeta, numa grande escola, para aprender, para conhecer a nós mesmos e resgatar faltas passadas. Mas, acima de tudo, para ser feliz. Estamos aqui para ser felizes. Se não uma felicidade plena, pedacinhos de felicidade que já nos são possíveis. Agradecemos a chance de encontrar o Consolador prometido e, sob as suas luzes, dar um passo de cada vez. Que o estudo da noite seja promissor e que a gente possa voltar para nossa casa com um novo ânimo, com um novo propósito. Obrigada por tudo, que assim seja. Então, o estudo da noite, continuando então a obra Vivendo o Evangelho, volume 2, né, de psicografia de Antônio Badui Filho, ditada pelo espírito André Luiz. O tema de hoje chama-se É Difícil. O livro traz comentários de André Luiz sobre o Evangelho segundo o Espiritismo, né? Cada texto do livro trata de um pedacinho do Evangelho segundo o Espiritismo. Nós falaremos do tema É Difícil, que trata especificamente do capítulo 17, no capítulo denominado Sede Perfeitos. O capítulo em voga, Sede Perfeitos, né, tratado por Allan Kardec, tem por fundamento a fala de Jesus no Sermão do Monte, em que ele diz: Sede vós, pois, perfeitos, como é perfeito o vosso Pai que está nos céus. Mateus, capítulo 5, versículo 48. É claro que Jesus nos fala de uma perfeição relativa, conforme nos adverte o próprio Allan Kardec, porque a perfeição absoluta só cabe a Deus, né?
A perfeição da criatura é essa que nós devemos buscar, porque a perfeição absoluta é só do Criador. Mas todos devemos almejá-la e tentar alcançá-la. É essa a fala do Cristo: sede perfeitos. Ou seja, caminhem, evoluam. No capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, que nós vamos tratar essa noite, Allan Kardec cuida especificamente da descrição das virtudes do homem de bem, né? Homem aqui entendido como ser humano. Ele descreve as diversas virtudes, o que seria o homem de bem, né? A pessoa de bem nesse mundo, o homem de bem no que nos é possível, no estado atual que nos encontramos. Eu vou ler alguns trechos só do texto de Allan Kardec, porque ele é extenso, para a gente ter um norte do que a gente vai tratar essa noite. O homem de bem. O verdadeiro homem de bem é o que cumpre a lei de justiça, de amor e de caridade na sua maior pureza. Se ele interroga a consciência sobre seus próprios atos, a si mesmo perguntará se violou essa lei, se não praticou o mal, se fez todo o bem que podia. Deposita em Deus a sua bondade, na sua justiça e na sua sabedoria. Tem fé no futuro, razão porque coloca os bens espirituais acima dos bens temporais. Possuído do sentimento de caridade e de amor ao próximo, faz o bem pelo bem, sem esperar paga alguma. Encontra satisfação nos benefícios que espalha, nos serviços que presta, no fazer ditosos os outros, nas lágrimas que enxuga, nas consolações que prodigaliza aos aflitos. O homem de bem é bom, humano e benevolente para com todos, sem distinção de raças nem de crenças, porque em todos os homens vê irmãos seus. Não alimenta ódio nem rancor, nem desejo de vingança. A exemplo de Jesus, perdoa e esquece as ofensas e só dos benefícios se lembra, por saber que perdoado lhe será conforme houver perdoado. É indulgente para as fraquezas alheias, porque sabe que também necessita de indulgência, e tem presente esta sentença do Cristo: atire-lhe a primeira pedra aquele que se acha sem pecado. Estuda suas próprias imperfeições e trabalha incessantemente em combatê-las. Todos os esforços emprega para poder dizer, no dia seguinte, que alguma coisa traz em si de melhor do que na véspera. Não se envaidece da riqueza, nem de suas vantagens pessoais, porque sabe que tudo o que lhe foi dado pode ser-lhe tirado. Usa, mas não abusa dos bens que lhe são concedidos. Finalmente, o homem de bem respeita todos os direitos que seus semelhantes dão às leis da natureza, como qualquer que sejam. Vou ler de novo, desculpe. O homem de bem respeita todos os direitos que aos seus semelhantes dão as leis da natureza, como quer que sejam respeitados os seus. Não ficam assim enumeradas todas as qualidades que distinguem um homem de bem, mas aquele que se esforce por possuir as que acabamos de mencionar, no caminho se acha para que todas as demais conduz. Como explica o benfeitor Allan Kardec, o texto, que é extenso, eu li alguns trechos só, não resume todas as qualidades do homem de bem, do ser humano de bem que o Cristo espera que sejamos aqui em evolução na Terra. Mas ressalta que aquele que já possui essas qualidades que ele enumera já se pôs a caminho, já se pôs em movimento para alcançar as demais virtudes, né? E qual que é o propósito de Kardec em descrever essas virtudes do ser humano de bem? A proposta é criar um norte, nos dar um roteiro do caminho a ser por nós seguidos, né? É se perguntar quais dessas virtudes eu ainda não tenho, ou quais aquelas eu tenho que me esforçar para tê-las, e quais são aquelas que nem passam perto de mim. A ideia é essa, é nos perguntar em que parte do texto eu já me encontro, em que parte desse roteiro eu já consigo me reconhecer, né? O importante é que a gente busque desenvolvê-las na existência terrestre, se não nessa, persistindo na próxima. E como podemos nos tornar mulheres e homens de bem aqui no plano terrestre?
É preciso que a gente olhe já o caminho evolutivo que já percorremos em todas as existências que nós já vivemos, né? Na ciranda das reencarnações e da necessidade de prosseguirmos evoluindo. Essa é a necessidade, da gente continuar em marcha, não se deter na medida que a gente se reconhecer menor, portador de poucas virtudes ou de quase nenhuma, e eu falo por mim. O importante é a gente seguir avante em busca da perfeição relativa da qual pretendeu Cristo quando ele nos pediu sede perfeitos, há 2000 anos atrás. E é sobre essa caminho, essa jornada evolutiva do ser de perfeitos que trata o texto de André Luiz específico que a gente vai cuidar essa noite. Ele se chama É Difícil. Porque é difícil ser humano de bem, é difícil ser um homem de bem. Vou passar o texto, vou lê-lo. É difícil. É difícil o perdão, mas é possível esquecer a vingança. É difícil a misericórdia, mas é possível chegar à compaixão. É difícil a humildade, mas é possível diluir o orgulho. É difícil a indulgência, mas é possível deixar a intolerância. É difícil a caridade, mas é possível fugir do egoísmo. É difícil a justiça, mas é possível não ser injusto. É difícil a solidariedade, mas é possível ter desprendimento. É difícil o bem, mas é possível melhorar o coração. É claro que você não alcança a perfeição de um dia para o outro. Nem por isso, contudo, está desobrigado do esforço constante do aperfeiçoamento íntimo, recordando que o rio caudaloso, prestes a desaguar no oceano, cumpre longa trajetória e começou muito antes, no murmúrio simples de uma fonte. O que o texto nos traz, ele cuida principalmente da nossa necessidade de nos reconhecer imperfeitos, né? Ainda não é possível ser solidário, mas já é possível ser um pouquinho melhor. Ainda não é possível ser um homem justo, daquela justiça do qual tratou Cristo, mas já é possível não ser injusto, né? O que o texto nos trata? Principalmente da necessidade de nos colocarmos em movimento. Já nos reconhecemos, como eu disse, já evoluímos tanto, já chegamos até aqui, mas ainda estamos muito longe do nosso roteiro final, do nosso destino final. O importante é nos colocarmos em marcha, reconhecendo a nossa senda evolutiva, nas sucessivas existências, e seguir buscando a evolução. Porque a vida é movimento incessante, já diziam os budistas, né? Quem reconhece um pouco da lei da impermanência, da qual trata o budismo, sabe disso. A vida são ciclos. A gente começa ciclos e encerra ciclos. A vida em si é um grande ciclo, do berço ao túmulo é um grande ciclo. E é preciso a gente colocar em movimento, aprendendo lições, porque senão elas retornam para nós. Às vezes a gente fala, poxa, por que eu estou passando por isso de novo? Por que essa situação se repete de novo na minha vida? Passou lá atrás, foi tão difícil porque a lição não foi aprendida. E aí ela volta para nós, num ciclo infinito e vai se atenuando até que a lição seja aprendida. Porque o coração que não pulsa atesta a ausência de vida. E a água parada também apodrece. Por isso que é preciso a gente se colocar em movimento e reconhecer a necessidade de sempre marchar, não se deter por medo, por comodismo, por que seja, né? Contam que Chico Xavier, isso alguns palestrantes espíritos contam, que ele costumava dizer que as pessoas diziam que ele era muito bom, muito caridoso, que ele era uma alma iluminada, ele costumava dizer, não, você não entendeu, eu me sinto como uma lesma, eu sou uma lesma rastejante. Todo mundo falava, nossa, Chico, mas uma lesma rastejante, é isso? É assim que você se sente? Imagina nós, então. Ele falava assim, mas com uma diferença. Uma lesma que rasteja sempre para frente, sempre em movimento, sempre buscando se melhorar, né? E quantas vezes, por quanto tempo nós, reconhecendo-nos como lesminhas, rastejamos em círculos, sem caminhar para frente. O importante é seguir. De tijolo em tijolo, a gente constrói a nossa casa espiritual. Né? Importante não desistir. Um dia foi bom, o outro pode não ter sido tão bom, mas
a oportunidade se renova. Então, no dia seguinte, a gente começa de novo. Começa de novo na evolução de nós mesmos, né? E é preciso reconhecer também o caminho evolutivo que nós já percorremos. Reconhecer também as nossas conquistas, que não são poucas, né? Principalmente porque já nos colocamos em movimento e já nos encontramos aqui essa noite. Já nos propomos a aprender um pouco mais da doutrina espírita, já nos propomos um pouco mais a conhecer do Consolador Prometido, né, que é o Espiritismo. Já estamos aqui numa terça-feira à noite querendo aprender, buscando novas luzes. Já nos colocamos a caminho, né? Somos lesminhas caminhando, né? Porque, como nos adverte André Luiz no nosso texto, o rio caudaloso, o rio volumoso, antes de desaguar no oceano, começou a trajetória lá atrás, numa fonte muito simples. Assim, nós também, como espíritos, começamos simples e ignorantes, numa fonte pequenina, né? Muito pequenos, e vamos ganhando volume, conhecimento espiritual e principalmente sabedoria e amor, né? E crescendo em sentimento, é que nós vamos avolumando nosso conteúdo espiritual e nos tornando maiores, mais luminosos, né? A gente tem que lembrar que já habitou organismos unicelulares, isso a gente conhece da doutrina espírita, que nos ensina, que a gente começou lá atrás, não explica muito bem como se dá esse processo evolutivo, de quando ainda éramos organismos unicelulares, mas chega-nos a essa informação. Fomos organismos unicelulares, avançamos pelo reino vegetal, depois pelo reino animal, e depois de sucessivas e incontáveis encarnações, bilhões de anos contados aqui na perspectiva terrestre, adotamos a condição humana. E isso é uma grande conquista, né? Nos reconhecemos humanos, já dotado de luz, de consciência. Leon Denis, no seu livro O Problema do Ser, do Destino e da Dor, nos esclarece um pouco dessa nossa passagem. Assim ele nos diz: na planta, a inteligência dorme. No animal, sonha, só no homem acorda. Conhece-se, possui-se e torna-se consciente. Ou seja, começamos muito simples, como eu falei, como seres unicelulares, passamos pelo reino vegetal, animal, provavelmente não nesse orbe, não é essa a ideia. São bilhões e bilhões de anos, provavelmente em outros planetas. Mas já atingimos a condição humana, e é aqui que a gente se encontra, já no meio do caminho, né? E porque a gente se reconhece como seres multimilenares, eu vou ler uma poesia que eu gosto bastante, chama Antologia dos Imortais, psicografada por Chico Xavier. Da psicografia do espírito Adelino Fontoura, chama-se Jornada. Fui átomo vibrando entre as forças do espaço, devorando amplidões em longa e ansiosa espera. Partícula pousei. Encarcerado, eu era infusório do ser em montões de sargaço. Por séculos fui planta em movimento escasso. Sofri no inverno rude e amei na primavera. Depois fui animal e no instinto da fera achei a inteligência e avancei passo a passo. Guardei por tempo a expressão dos gorilas, pondo mais fé nas mãos e mais luz nas pupilas, a lutar e a sofrer para então compreendê-las. Agora que sou homem pelo foro divino, vivo de corpo em corpo a forjar o destino, que me leve a transpor o clarão das estrelas. Uma poesia tão simples que trata de toda a nossa ciranda evolutiva, desde bactérias, por assim dizer, até nos reconhecemos e a luz começar a despertar no gorila, no animal, e nos reconhecemos agora seres humanos, e pelo foro divino somos detentores da luz da consciência. E o que ter consciência nos remete? Responsabilidade, porque a gente já escolhe o nosso destino. Nós escolhemos o nosso destino. Então, tudo que nos acontece é responsabilidade nossa, né?
Então, são essas nossas conquistas, mas é preciso mais, que a gente ainda se coloque em marcha, reconhecendo que estamos só começando a nossa trajetória evolutiva, né? É preciso que reconheçamos que a consciência já desperta, nos remete ao nosso livre-arbítrio, nos revela o nosso livre-arbítrio, é importante que nós persistamos no caminho da evolução, que passa necessariamente pelo processo de reforma íntima, de autoconhecimento e lapidação da nossa personalidade. Porque ter consciência, já reconhecer em nós a luz divina, como eu disse, a nossa responsabilidade pelo nosso destino, nos impõe aqui agora, como espíritas, reconhecendo que a Terra é uma grande escola, a necessidade de nos reformarmos, porque é para isso que a gente veio para esse mundo. A verdadeira vida é do lado de lá, e nós estamos aqui numa grande viagem, né? Esquecendo parcialmente de quem somos, porque somos muito mais do que essa personalidade que habitamos, né? Esse corpo é só uma veste. Emmanuel nos esclarece sobre a reforma íntima no livro Vinha de Luz, capítulo 186, psicografia de Chico Xavier. Assim ele nos diz: como iniciar o trabalho de iluminação da nossa própria alma? Esse esforço individual deve começar com o autodomínio, com a disciplina dos sentimentos egoísticos inferiores, com o trabalho silencioso da criatura por exterminar as próprias paixões. A reforma íntima proposta pelo Espiritismo é muito diferente daquela proposta pelas outras correntes filosóficas, porque nós o fazemos, a nossa reforma, sob novas luzes, sob luzes muito claras, que é do Evangelho de Jesus Cristo. É sob esta luz que a gente deve marchar, deve caminhar, buscando o autoconhecimento, buscando essa interiorização, compreendendo quais as virtudes que já me pertencem, quais ainda não pertencem, quais as devo buscar, né? Jesus encarnou no orbe terrestre por amor, porque ele não veio nada espiar. Emmanuel nos conta que os mundos no qual Jesus evoluiu já não existem faz muito tempo, e ele é co-criador em plano maior, ou seja, ele foi um dos criadores do nosso planeta, o criador responsável. Então, ele já é Cristo pelo menos há 4,5 bilhões de anos, né? E ele escolheu nascer numa manjedoura muito simples, sem luxo e sem ostentação, para nos legar a primeira lição, que não importa de onde viemos, não importa o nosso passado espiritual delituoso, de faltas imensas, mas o destino que a gente quer chegar. Não é o ponto de partida que conta, mas o nosso destino, o ponto de chegada. E o nosso destino é a luz, é a bem-aventurança espiritual. E também nós devemos escolher, já sabedores da nossa tarefa aqui, a manjedoura como nosso ponto de partida, adotando o Evangelho do Cristo como norte da nossa reforma íntima, da nossa vontade de ser melhor. Jesus escolheu entre os seus apóstolos homens falíveis. Nós sabemos disso, né? Os seus 12 apóstolos. Ele poderia ter escolhido espíritos perfeitos, poderia ter convocado a pleiade que o acompanha, com certeza ele tem um grupo grande que o acompanha aqui na governança do mundo, mas escolheu homens simples e ignorantes e fez deles seus apóstolos. E que a gente conhece mais a história é de Pedro, né? E por que ele fez isso? Para que nós nos identificássemos com os apóstolos, reconhecêssemos neles também falhas, nele também necessidade de aperfeiçoamento e de crescimento. Pedro se revelava uma pessoa impulsiva, cheia de vontades, e ele só inicia de fato a sua reforma íntima, né? Como pedra, como o pé de Jesus, a pedra da sua igreja, quando nega Jesus pela terceira vez. Naquela noite em que o Cristo foi preso, quando ele nega Cristo pela terceira vez, já avisado de que o faria, embora não acreditasse que o fosse, ele se reconhece do tamanho que é, ele se entende do tamanho que é, e passa então, a partir desse
Nesse momento, buscar a sua reforma e se tornar a grande pedra, o gigante que ele foi, né? O chefe do colégio apostólico. Também nós precisamos nos reconhecer do tamanho que somos. Apesar do caminho já percorrido, somos almas ainda devedoras, almas ainda hesitantes, almas ainda indisciplinadas. Mas, como diz o texto de André Luiz, já nos é possível muita coisa. Já nos é possível muito. Haroldo Dutra Dias, em uma de suas palestras, traz um conceito bem interessante. Ele diz assim, que ainda não possuímos a bênção da espontaneidade. Ser espontaneamente bons é uma característica própria dos espíritos evoluídos, né? Para eles é muito fácil ser bom e é o primeiro impulso, sem hesitação, sem pensar. Eles são bons, já pensam no outro antes de pensar em si. Mas se não nos é possível ainda ser espontâneos, já nos é possível a bênção da disciplina. Já nos é possível a bênção da disciplina. Se eu não sou boa num primeiro impulso, eu posso parar, pensar e mudar o meu pensamento, mudar a minha atitude. O que a disciplina implica? Persistir, insistir e recomeçar. Se eu não fui bom no primeiro impulso, eu disse algo que não devia, eu fiz algo que prejudicou o meu irmão, que só beneficiou a mim, eu posso recomeçar. Posso me disciplinar e, aos pouquinhos, eu vou mudando a minha forma de pensar, a minha forma de agir. Né? Como nos refere André Luiz. É difícil a caridade, mas já é possível fugir do egoísmo. No esforço de disciplina, eu consigo fazê-lo. É difícil a justiça, mas já é possível não ser injusto. Se é difícil a solidariedade, no impulso espontâneo, mas já me é possível o desprendimento. Né? Já estamos no meio do caminho, enfim, nos colocamos em movimento. Ele nos conta também, eu achei interessante essa referência que ele nos fala, que nós aqui, seres humanos, podemos nos reconhecer como jumentinhos com uma carroça nas costas. Aqueles que já compreendem a importância da disciplina, somos jumentos com carroças nas costas. Por quê? Porque a gente tem vontade de agir como jumentinho, dando coices, né? Nos revoltando contra a carroça que nos pesa nas costas, mas a carroça não deixa. A carroça nos põe na linha. Então, que sejamos jumentinhos pronto para o trabalho, né? E sempre que vier aquela vontade de sair da linha, de desviar do caminho, que a carroça nos coloque na linha. Trago aqui as palavras de Leon Denis sobre a perspectiva da vida terrestre, que a gente não pode esquecer do que estamos fazendo aqui. Recorda-te de que a vida é curta, esforça-te, pois, por conquistar o quanto podes aquilo que vieste aqui realizar, o verdadeiro aperfeiçoamento. Possa teu espírito partir desta terra mais puro do que quando nela entrou. Pensa que a terra é um campo de batalha, onde a matéria e os sentidos ascendiam continuamente a alma. Corrige teus defeitos, modifica teu caráter, reforça a tua vontade. Eleva-te pelo pensamento acima das vulgaridades da terra e contempla o espetáculo luminoso do céu. Kardec trata ainda no capítulo Sede Perfeitos da identificação do verdadeiro espírita. Né? Eu sei que muitos aqui, como eu, batalhamos para nos reconhecermos como verdadeiros espíritas, mas ele deixa bem claro aqui. Reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que emprega para domar suas inclinações. Kardec nos esclarece do compromisso inadiável de nós que nos reconhecemos como espíritas, que conhecemos as luzes do Consolador prometido pelo Cristo, que nos debrucemos sobre nós mesmos para realizarmos diariamente a reforma íntima. Mas não nos enganemos, a proposta do Espiritismo não é buscar para os bancos das nossas casas espíritas novos adeptos. A proposta do Espiritismo não é atrair novos seguidores, diferentemente da grande maioria das outras religiões. É converter corações à mensagem do Cristo. É essa a ideia. A proposta é muito maior. E para isso não há necessidade de ninguém abandonar a religião anterior com a qual se identifica, com a qual se afiniza. É muito
tranquilo, é possível sintonizar-se com as verdades espíritas e continuar seguindo naquela religião com a qual você se afiniza, se sintoniza, né? É possível, muita gente o faz. Sou católico, me identifico com o espiritismo. Mas, para se reconhecer espírita de fato, é preciso esse movimento de reforma íntima, dessa vontade, dessa inclinação à transformação moral e à tentativa de dominar pelos esforços que faz para que emprega para domar as suas más inclinações, né? E além da reforma íntima, a gente deve reconhecer a necessidade da reencarnação, porque a reforma íntima é um esforço pessoal que fazemos para evoluir, e a reencarnação é o esforço que Deus nos lega para a evolução, é a proposta de renovação. Provas e expiações nos permitem evoluir, exceto que ninguém encarna para sofrer, né? Ninguém está aqui apenas para expiar ou experimentar provas. Mas nós estamos aqui e a proposta maior da reencarnação é a renovação. É por isso que a reencarnação implica em esquecimento, porque ninguém renovaria, ninguém consegue renovar se lembrando das faltas passadas, né? Se a gente soubesse que no nosso lar nós temos como filhos, maridos, esposas, sogras, inimigos do passado, seria muito mais difícil a gente prosseguir, né? Quando a gente recebe aquele bebezinho tão bonito, tão lindo, que a gente passa a amar, que torna-se o nosso tesouro, se a gente soubesse o mal que já fez para ele ou do mal que ele nos fez. A proposta é divina, é de recomeçar. E a gente reencarna, a gente volta para o corpo físico, entre aqueles que amamos há muitos séculos, são ligações que se pedem na noite escura dos séculos, já diria Emmanuel Pacheco, ou perante aqueles a quem devemos aprender a amar, que não amamos ainda. E se a gente não ama ainda, é porque essa história está só começando, né? Eu me lembro da história da mãe de André Luiz, quem não leu Nosso Lar, e ela conta para André Luiz que a situação do pai de André Luiz já estava resolvida, que ele estava num umbral denso, com as suas duas amantes, e o André Luiz estava preocupado com a situação dele, como resgatar o pai. E a mãe da André Luiz esclarece: não se preocupe, meu filho, já está tudo acertado. Eu retornarei à terra, eu reencarnarei, tomarei seu pai como marido, mais uma vez. E André Luiz pergunta: e as duas amantes que estão com ele? Ela falou assim: receberei as duas como filhas. Como filhas. A gente percebe que o fato dessas duas moças terem sido, por algum motivo, amantes do pai ou até desafetos do coração dessa mulher, que não foram, eu tenho certeza, mas elas se tornaram filhas do seu coração. E eu fico pensando, depois de algumas encarnações que elas estiverem juntas, vão descobrir que o propósito maior era ligar o coração delas. Essa mulher só vai se lembrar dessas duas como filhas, né? Então, como começamos, não importa. Não importa o nosso passado delituoso, o importante é que a gente escolha a manjedoura para recomeçar. A proposta do Cristo para recomeçar. Não importa o passado, não importa quem magoou quem, o importante é a gente seguir em frente, refazendo laços. E aqui eu me lembro, parafraseando o apóstolo Paulo: graças a Deus, já somos o que somos. E não nos esqueçamos que somos a melhor versão de nós mesmos. Essa agora é a nossa melhor versão. Não tem por que a gente querer olhar para trás, que eu acho que a gente não vai encontrar coisa boa, né? Essa é a melhor versão. Fiquemos com essa que estamos aqui e sigamos adiante, né? Não que nós também estejamos atentos às lições da vida. Como eu disse, se a lição não é aprendida, ela volta, e as oportunidades não se repetem. Outras oportunidades vêm, novas oportunidades, nunca as mesmas oportunidades. Como diz o ditado chinês, nunca as mesmas flores, sempre a primavera. Aprendemos a lição, que nós possamos aprender a lição. A gente sabe que o momento atual é de crise,
E crise implica crescimento. Nós estamos crescendo, passando por um momento de transição planetária, em que a grande marca é o adoecimento mental. E a gente sabe que o grande problema da humanidade atual é adoecimento mental. Depressão, suicídios, que envolvem jovens e crianças. Mas é preciso ser otimista de que estamos no caminho de dias mais felizes, construindo nosso futuro passo a passo. Cada passinho que a gente dá agora é um tijolinho da nossa existência futura. Não percamos a fé, seja qual o momento difícil que a gente está passando, já diria Chico Xavier, ele também passa. Já nos é possível pedaços de felicidade aqui mesmo nesse plano terreno, ainda que não seja possível a felicidade plena, seja porque passamos por dificuldades financeiras, dificuldade de saúde, seja porque perdemos alguém que amamos muito, mas já é possível compreender, o Espiritismo nos permite isso, que não há necessidade de desespero. A dor é inevitável por vezes, mas o desespero é escolha. Que já existem luzes que brilham e que nos mostram que a morte não existe, que é uma grande ilusão, né? Para concluir, eu vou ler um poema que compõe o livro Parnaso de Além Túmulo, de autoria de Castro Alves e psicografia de Chico Xavier. Chama-se Marchemos. Há mistérios peregrinos no mistério dos destinos que nos mandam renascer. Da luz do Criador nascemos, múltiplas vidas vivemos, para a mesma luz volver. Buscamos na humanidade as verdades da verdade, sedentos de paz e amor. E em meio dos mortos-vivos, somos míseros cativos da iniquidade e da dor. É a luta eterna e bendita em que o espírito se agita na trama da evolução. Oficina onde a alma presa forja a luz, forja a grandeza da sublime perfeição. É a dor que, através dos anos, dos algozes dos tiranos, anjos puríssimos faz, transmutando os neros rudes em arautos de virtudes, em mensageiros de paz. Tudo evolui, tudo sonha, na imortal ânsia risonha de mais subir, mais galgar. A vida é luz, esplendor, Deus somente é o amor, o universo é seu altar. É o sofrimento do Cristo, portentoso, jamais visto, no sacrifício da cruz, sintetizando a piedade e cujo amor à verdade nenhuma pena traduz. É Sócrates e a cicuta, é César trazendo a luta, tirânico e lutador. É Celine com sua arte, ou o sabre de Bonaparte, o grande conquistador. É Anchieta dominando, a ensinar catequizando, o selvagem infeliz. É a lição da humildade, de extremosa caridade do pobrezinho de Assis. Ó bendito quem ensina, quem luta, quem ilumina, quem o bem e a luz semeia, nas fainas do evoluir. Terá a aventura que anseia nas sendas do progredir. Uma excelsa voz ressoa, no universo inteiro ecoa. Para a frente caminhai. O amor é a luz que se alcança, tem de fé, tem de esperança. Para o infinito marchai. Passemos então agora aos passos, né? Vamos nos colocar em posição de silêncio. A transmissão de energia dos nossos passistas. Eu vou encerrar aqui a nossa transmissão. Vamos fazer a prece.